fala assim que tem festa no céu quando um pecador se arrepende, quando há salvação, né? Deus fala assim, salva meu povo, liberta, intercede por esse povo. Toda vez que a gente consegue levar um pecador ao arrependimento, tem festa no céu. Agora imagina, quem já teve aquela você está em casa e de repente você escuta que o vizinho está em festa. Quem já passou por isso? Você está em casa e que é o vizinho, aquela festa lá no vizinho. Quem já passou por isso? Não tem aquela festa do vizinho? O vizinho tudo feliz. Você, nossa, o vizinho está feliz, está até festa lá no vizinho. Né? Imagina a festa no céu. Chama a atenção do Pai. Em nome de Jesus. Toda vez que a gente ganha uma pessoa para Jesus, toda vez que a gente consegue levar uma pessoa a crer em Jesus, a entregar a vida para Jesus, a Bíblia tem festa no céu. E eu acredito tudo no coração, que quando a gente começa a inclinar nosso coração, a levar as pessoas até Cristo, levar as pessoas ao arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de... Quando a gente faz isso, quando a gente inclina nosso coração para que essa obra seja feita, eu creio com todo o meu coração, e nesse momento nós chamamos a atenção de Deus no céu. E se nós chamamos a atenção dele, você pode ter certeza que quando ele olha, ele começa a olhar assim e fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou abençoar, vou dar, né? E a gente nem precisa fazer isso. E nós vamos falar sobre alguns meios e nós conseguimos fazer isso. Este ano nós vamos ter esse propósito no coração. Nós vamos trabalhar em cima pesado em ganhar almas. Você pode ter certeza, ainda esse final do mês, começo do mês, a gente queremos abrir 2 lugares, já, né? Nós vamos abrir em Pinhalzinho e também estamos querendo abrir em Ceará, né? Então estamos negociando e vamos ver alguma coisa no salão já, vamos começar a trabalhar. Só que antes de nós começar a abrir qualquer coisa, precisamos interceder. O que é interceder? É orar para Deus preparar o ambiente. Para que não seja só uma porta aberta, mas que seja um lugar onde as pessoas realmente possam ter um encontro com Jesus. Que não seja só um lugar que a pessoa vai na igreja receber oração, não, mas que seja um lugar que a pessoa possa conhecer a Cristo Jesus, o Salvador. Nós temos, você deve ter provavelmente parentes, né, dessa cidade e conhecidos, e mesmo que não tenha, às vezes a gente ganha uma pessoa num lugar e através dessa pessoa outra ganha. Eu já tive isso várias experiências assim. A pessoa leva uma pessoa para Jesus, né? E através dessa pessoa outra, depois vai vir um parente se salva, se converte. Ou você se leva uma pessoa estranha para Jesus, prega para uma pessoa estranha, de repente um estranho prega para a sua família, e sua família do nada você vai ver sua família está convertida no Senhor Jesus. Então, nós ganhamos, primeiro, comunhão. Quando a gente começa a se dedicar a Deus, quando a gente começa a ganhar almas, a gente alegra o coração de Deus, porque esse foi o propósito de Jesus ter morrido na cruz, ele vir, padecer, e sofrer, e morrer, e ressuscitar. Qual é o propósito? Para salvar almas. Então esse ano, né, como diz naquela passagem, na virada de ano, nós vamos estar com o cajado levantado. E diz a Bíblia que quando Moisés levantava o cajado, o povo vencia. Então você vai se preparar, você vai vencer com o Senhor Jesus. Nós vamos estar em oração, mas não é só o pastor, não. Vamos estar todo mundo em oração. Tem um propósito, faz um propósito de oração, de madrugada. Se você puder, das 6 às 7 de manhã, ou das 5 até 6 da manhã, ou pastor, posso fazer meia-noite, não importa. Vamos entrar em oração, vamos interceder. Nós vamos interceder pela nossa casa, pela sua família, pela igreja, você vai ver como isso vai trazer avivamento. Nós estávamos na reunião com o pastor, e tudo que eu preguei ano passado, tudo que Deus colocou no meu coração no ano passado, o pastor pregou ontem no Senhor Jesus. Tudo foi uma coisa muito forte no Senhor Jesus, né? E eu fiquei pensando, mas como Deus é bom. Deus assim, que Deus vai trazer de volta todos os que estão afastados. Ele diz, eu vou trazer de volta, eu vou fazer retornar aqueles que se afastaram. E como tem gente afastada, como tem gente precisando, como tem gente esfria na fé, como tem gente que perdeu a fé. E Deus diz, eu vou resgatar, eu vou trazer de volta. Nós vamos entrar em espera, Deus vai dar vitória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar em nome do Senhor Jesus com o apóstolo Paulo falando com Timóteo. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Então, o apóstolo Paulo, ele não falou sobre outros assuntos, mas ele ensinou os seus discípulos, seu seguidor, que Timóteo era um discípulo dele, né? E aqui ele deixa uma lição muito forte para nós, no Senhor Jesus. Tiago 1:2. Quem achou, diga amém. Tiago 2:1. Timóteo 2:1.
É que eu falei, eu estava estudando sobre Tiago, daí deu confusão aqui. Amém? 1 Timóteo 2:1. Todos acharam? Então vamos lá. Antes de tudo, quer dizer, tem muitas coisas que ele queria, mas ele dizia, antes de tudo, pois, exorto que use a prática das súplicas, orações, intercessões e ações de graça a favor de todos os homens. Então ele está dizendo, isso aqui é prioridade. Por quê? Porque essa prática aqui, que ele está ordenando, que ele está falando, essa prática ela vai avivar a fé, ela vai despertar, ela vai trazer o mundo espiritual para mais perto. E você sabe, quando você está na fé, você olha para o gigante e tu vai cair. Agora, quando você está no natural, quando a gente está fraco na fé, a gente olha para o gigante e fala, Deus, eu não, acho que eu vou cair, eu acho que ele vai me vencer. Porque depende muito de como nós estamos crendo. Né? Então, quando ele começa dizendo, antes de tudo, pois, exorto, quer dizer, chama a atenção de vocês, que use a prática das súplicas e orações. Súplica é você interceder, né? Interceder pelos próximos, vai orando, vai intercedendo. O próprio Jesus disse, quando para Pedro, o diabo pediu para te cirandar, né? Para destruir tua vida, mas eu roguei por ti, para a tua fé não desfalecer. Né? E ele diz, quando você se converter, você ajuda teus irmãos. Você vê que naquele momento o diabo estava preparando uma cilada para Pedro, queria, e Jesus diz, eu intercedi por você, eu roguei pela tua vida, para você não desfalecer na fé. Isso aqui é interessante a gente prestar atenção. A gente muitas vezes ora para a gente não ter problema, né? Deus livra, né? Afasta de mim todos os problemas. Né? Só que isso não é bíblico. Deus nos livra de alguns, amém? Outros Deus nos dá força para vencer. Davi era um homem de Deus, mas isso não impedia que os inimigos atacassem. Ao contrário, Deus capacitava Davi a vencer suas lutas. E é necessário a gente vencer as lutas. Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor, ele realmente espera que a gente vença a luta, não que a gente peça para a luta não vir. Então a gente precisa entender, não é que não venha a luta até nós, mas nós precisamos vencê-la. É tão bom quando você vence, você se sente tão bem quando você supera, você vence uma tentação, você vence um medo, você consegue, né, pagar as dívidas. Estava conversando com uma família, né, estava conversando sobre cartão de crédito, as coisas, né? E essa pessoa fala assim, pastor, nós já usamos bastante cartão de crédito e tal, mas nós vencemos isso. Hoje a gente só vive numa vista. A gente não usa mais cartão de crédito. E a gente aprendeu a viver numa vista, comprar à vista, tal. E ele disse, pastor, mas como isso é libertador? Quando a gente consegue sair desse espírito como de ficar comprando tudo, não sei o quê. A gente comprava e vivia com cartão, e chegava a hora de pagar, e aquela coisa, tem que negociar. Pastor, hoje a gente tem maturidade na vida financeira para a gente poder, não, vamos comprar, tem dinheiro, vamos comprar, se não tem, não compra. E a gente aprendeu, né? E ele disse, pastor, isso foi difícil, a gente sofreu muito até conseguir vencer o cartão. Hoje, disse, pastor, hoje eu tenho um cartão lá, mas eu só uso para uma emergência, que agora está lá guardado. A gente não precisa usar. Mas foi a luta deles, depois de sofrerem com aquela situação, eles decidiram, nós vamos sair dessa situação, nós vamos vencer isso no Senhor Jesus. E venceram. Esse pastor é uma libertação, porque hoje a gente vive, a gente pega o pagamento, a gente pega as coisas que recebe, paga as coisas, a gente não fica aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou pagar? Meu Deus, como é que vai ser aquilo? E aquela opressão por causa de pagamento. A gente comprava um monte de coisa que não precisava, um monte de bugiganga, o pastor estava com os cantos da casa cheio de coisinhas e com a conta estourada, porque a gente não tinha controle sobre as coisas. Quando a gente decidiu vencer isso, foi difícil. Os primeiros 3 meses, mas depois foi libertador. Pastor, pensa uma alegria que não dever nada. Então, é uma questão da gente olhar e começar, né? É fácil? Não é, mas é bom. Né? Então, a luta é isso. Ela não é fácil, mas ela é boa. Toda vez que você vence algo, você vence. A Bíblia diz, aquele que for vencido se torna escravo. Tudo que vence você te prende. Tudo que você vence, você domina. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse ao vencedor, que Deus quer que você vença.
Vence o quê? Todas as tuas fraquezas. Porque a partir do que você venceu, você domina, você reina. Davi venceu, né, o gigante, os filisteus. A partir do que Davi venceu ele, o resto correu tudo. Ele estava afrontando, estava incomodando. Vários anos, vários meses, ele estava ali afrontando. Quando Davi derrubou o gigante, que ele venceu o gigante, eles correram. Quer dizer, acabou a luta. Ou você vence, ou você é vencido. E ele está dizendo que nós precisamos interceder, né? Antes de tudo, interceder para quê? Para a gente possa vencer. Só que a gente, antes de vencer fora, a gente vence aqui dentro. Antes de você decidir ser um vencedor fora, você tem que se vencer dentro de você. É um exemplo. Eu quero melhorar a minha saúde. Então eu preciso vencer, né, a mim mesmo, dizer, eu preciso me alimentar melhor, comer comidas que vão me trazer saúde e não só um prazer momentâneo. Normalmente a gente come o que a gente gosta. E nem sempre o que a gente gosta é o que vai fazer bem para a saúde da gente. Um exemplo, quem tem costume de caminhar, depois que a pessoa aprendeu, fica gostoso. Mas no começo, até a pessoa aprender a caminhar, tristeza. Para a gente sair do comodismo, sair daquela situação e começar, não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer um exercício, eu vou. Depois que você começa a sentir os benefícios, o corpo fica mais leve, você fica melhor, você fica mais disposto, você fica mais animado, você fica mais feliz. Só que até você conseguir dizer não para o comodismo, para você sair da cama e fazer uma caminhada, sair daquela vida é difícil. Só que se você vencer, você vai ver como isso vai te ajudar bastante. Como a tua mente fica mais leve, como tudo fica melhor. Muitos problemas nós temos hoje porque a gente não venceu. Então quando ele diz assim, antes de tudo, ele está dizendo isso aqui é prioridade. Antes de tudo, exorto, chama a atenção de vocês. Use a prática. O que é prática? Vamos lá. A prática da súplica. Diante de Deus, vai intercedendo. Senhor, salva minha casa. Eu estava vendo o testemunho de uma filha, e ela vivia tudo errado. Só que a mãe era convertida. Não era uma mãe poderosa, não. Era uma mãe normal, comum. E essa mãe, a filha, assim, ela foi lá, estava com a vida toda destruída já, e a mãe era crente, mas ela não era nada, nunca foi na igreja nem nada. Só que assim, a filha foi, a vida não sei o quê, e não estava indo, estava triste, não sei o quê, ela pensou, sabe uma coisa? Eu vou fazer um pacto com o diabo, eu vou vender minha alma para prosperidade. Ela pensou assim, para o céu eu não vou mesmo, na minha vida já é uma desgraça mesmo, no céu eu não vou. Então eu vou aproveitar a vida aqui, eu vou fazer um pacto com o diabo, vou vender minha alma para ter prosperidade, para ter poder nessa terra. Olha como é sério. Aí ela foi lá, procurou os caras lá, e não fez, pagou e fez lá, e não sei o que, não deu certo. Fez de novo, não deu certo. Ela ficou brava, e não sei o que, e tal. E aí ela foi lá de novo e reclamou com ele. Poxa, eu fiz aquilo, e ainda está cada vez pior. Aí ele falou assim, não tem alguma coisa impedindo. Nós já vamos descobrir. Ele falou assim, devolver o dinheiro para ela. Não sabia que macumbeiro devolve dinheiro, mas devolver. Devolver o dinheiro para ela e falou assim, vai para casa. Tem alguém orando por você, tua mãe está orando por você, e nós não podemos fazer. Não podemos fazer, não é aceito, não funciona. Não tem brecha, porque tua mãe está orando por você. E ela tudo errado. Ela vive na vida toda errada lá fora. Só que a mãe estava orando. Aí vai um pouquinho mais para frente, ela entra no quarto e ela faz uma ação para Jesus. Ela invoca Jesus e fala, Jesus da minha mãe. Jesus da minha mãe, eu quero que você me libere, porque eu quero fazer um pacto com o diabo, porque eu quero prosperar. Esse cara ouviu uma voz audível dizendo, não. Esse cara ficou muito bravo. Eu falei assim, não, para ela, não vou liberar você não vai fazer um pacto com o diabo, porque a mãe estava orando. Olha o poder que tem oração. E aí passa um tempo, tal, depois ela se encontra com Jesus, se conversa, ela achava que aquilo era a solução, mas Jesus sabia que aquilo não era a solução. Jesus sabia que isso ia sofrer. Então, pela oração da mãe, Jesus falou para ela, não, eu não vou aceitar, eu não vou deixar você fazer um pacto com o diabo, não vou. Olha como é importante a gente interceder. A filha estava tudo errado, vivendo uma vida completamente errada, uma vida, só que a mãe estava orando. A mãe estava orando. Quando existe alguém orando, o diabo não consegue.
Nós precisamos entender. É importante interceder. Ele diz assim, ó, exorto que use a prática da súplica de orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens. Isso aqui, ó, se nós colocarmos isso em prática, nós vamos ter a igreja mais forte que a terra jamais teve. Você sabe que, por exemplo, a pessoa pode pregar em pecado. Você sabia disso? Pode. Porque, por exemplo, o professor, ele ensina. Tem muitos pastores que estão pregando hoje que não tem mais intimidade com Deus. Não pregam, falam um monte de besteira por aí, é normal. Agora, não dá para você orar em pecado. Quando você está em pecado, você começa a orar. Se você começa realmente a orar, você começa algo dentro de você, começa a dizer, Deus me perdoa, eu preciso mudar. A oração leva você rapidamente para o arrependimento. O que leva você mais rápido para intimidar com Deus é a oração. Aí você começa a orar e você começa a interceder, hora por um, hora por outro. Se tiver alguma coisa errada, já vai te acusar. Aí você fala, Deus, me perdoa, Deus, eu errei ali. Aí você já pede perdão, pronto, já se reconcilia. A oração é o que mais aviva a nossa fé. É como se fosse assim, um fogo que começa a aumentar. A tua fé aumenta rapidamente. Às vezes a pessoa vem na igreja, pastor, eu parece que não ouço mais a voz de Deus. Pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Se você não tem uma vida de oração, você não vai entender a Bíblia. Porque a Bíblia não se entende de maneira natural. Você pode entender a história. Você pode entender lá o Jonas que foi desobedecer a Deus, foi engolido, depois Deus deu óleo quando ele se arrependeu. Você pode entender a história. Mas você não vai entender a voz, você vai entender a revelação. É o que Jesus fala assim, eu falo em parábolas. Por quê? Porque alguns vão entender, eles vão ter a revelação. Outros só vão ouvir a parábola. Eles não vão ter entendimento. Eles não vão. Agora, quem tem Jesus, Jesus é a palavra é Jesus. Quem tem Jesus, quando você começa a orar, você tem Jesus, você começa a entender. Você começa a saber quem é Jesus. Eu estava vendo uma jovem que estava orando, e ela assim, começou a buscar Deus, de repente ela começou a entender a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia, de repente ela assim, meu Deus, ela estava lendo em Provérbios, que eu falo da sabedoria, e em Provérbios fala que a sabedoria é uma pessoa. Desse jeito, Fala, dê ouvido à sabedoria, porque a sabedoria fala, ela quer ensinar, vai em Provérbios. E ela lendo aquilo lá, falou assim, mas quem é essa sabedoria? Quem é? Aí ela orando, aí Deus falou no coração. Lá em João ele fala assim, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade? E aí ela disse, meu Deus, a verdade é Jesus. Ela começou então a entender, ela disse, meu Deus, comecei a entender, Jesus é a palavra. E ela começou a ler a Bíblia assim com vontade, e começou a dizer, a leitura da Bíblia para mim era uma tristeza. Eu lia porque minha mãe me obrigava, mas a partir do momento que comecei a entender, essa palavra, pensa como gostosa ler a Bíblia. Aí começou a estudar a Bíblia assim, sabe aquela sede? Mas quando você começa a conhecer Jesus, a Bíblia se torna viva pra gente, e é gostoso. Você começa a ter a revelação, você vem no culto, você sai, poxa, Deus falou comigo. Agora, se você não tem uma vida de oração, aí você vem no culto, você só escuta a história, você só escuta o natural, você só vê o natural. Você não consegue se conectar com o espiritual. Por isso que ele diz, antes de tudo, tem que ter uma prática de oração, uma prática de súplica, de orações. Por quê? Aí você vai ter revelação, aí você vai ter entendimento, aí você vai ouvir a voz de Deus. Aí você vai receber a orientação. Você já viu muitas vezes, quando o pastor faz um propósito, a gente faz propósito, sempre tem gente que é abençoada. Tem ou não tem? E tem gente que não é. Mas se é Deus que está falando, por que não podia ser todo mundo abençoado? Podia. É que, na verdade, nem todo mundo ouve. Lembra na época que Deus falou de Moisés? Deus queria que todos entrassem na terra prometida. Todos entraram? Por quê? Porque nem todo mundo entendeu. Deus falou, eu vou dar para vocês a terra que manda leite e mel. Não é claro isso? É claro ou não é? O que Deus falou? Eu vou dar a terra para vocês que manda leite e mel. Aí eles vão lá espiar a terra, eles voltam, não dá. Deus falou, eu vou dar para vocês essa terra. Só que eles não entenderam. Só entendeu Josué e Caleb. Ele disse, se Deus se agradar, Ele vai nos dar.
Por que o Josué e Caleb não estavam preocupados com os gigantes? Porque Deus falou, eu vou dar. O gigante queria derrubar Deus. Os outros só viram o problema, porque eles não entenderam o que Deus falou. Deus falou, eu vou dar para vocês a terra que manda leite e mel. E os gigantes? Não caíram. Se você vai ver, Deus chega para Davi e fala assim, Deus fala para Davi assim, Davi, eu vou entregar nas tuas mãos os teus inimigos, feridos nas tuas mãos. Davi vai para cima. Ele foi com 600 homens para enfrentar um exército. No meio do caminho, 200 daqueles homens ficaram cansados, estavam cansados demais, não podiam mais, ficaram com a bagagem. Ele foi com 400, do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus falou assim, Davi, eu vou entregar nas tuas mãos os teus inimigos feridos. Então, Davi sabia, se Davi fosse sozinho lá, Deus ia entregar na mão de Davi. Ia cair todo mundo, ia acontecer. Por quê? Porque quem falou foi Deus. Deus ia honrar a palavra dele. É a mesma coisa hoje. Quando você entende o que a Bíblia diz, quando você tem a revelação, você, meu Deus, é assim. Aí funciona. Às vezes o pastor faz uma campanha, a gente percebe muito isso. Aí a pessoa faz a campanha, a pessoa fica assim, esperando assim, o mínimo. Se for fácil eu vou fazer. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu. Tudo que Deus faz é para mudar a nossa vida. E se a pessoa entender, ela não fica colocando, não vou fazer.